Muito boa tarde, Marley. O Davi Boa teve tarde. uma urgência aqui para atender, então não é ele que vai acompanhar essa live, eu novamente aqui, Legal. quebrando o galho das lives. Então, você sabe que de acupuntura o Davi entende, mas eu não. Então, eu estou aqui para te instigar, te fazer perguntas. Oba! Então, Marley, eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, falasse, né, um pouco do seu trabalho, para a gente poder começar. Legal. Meu nome é Marley Elias, eu sou acupunturista há 12 anos e dou aula de acupuntura há 9 anos, né? Faço parte da equipe do Espaço Ki, né? Uns 2, 3 anos já, bem bacana dar aula ali, né? O contrário do Flávio, eu comecei pela massoterapia, depois é que eu fui para a acupuntura, né? Então, eu me encantei por esse mundo da medicina tradicional chinesa, né? Então, depois que a gente entra nessa, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, gente. Então, quem está pensando em fazer acupuntura, já fique ciente disso. Não tem volta, né? Vai se encantar cada vez mais pela medicina oriental. A gente fala medicina tradicional chinesa, né? Mas a gente sabe, né, que está tudo incluso ali um pouquinho da medicina japonesa, da coreana, da vietnamita também. Então a gente fala oriental no geral, né? Isso, o Davi também começou pela acupuntura, assim como o Flávio, ele entrou por acaso na acupuntura e se apaixonou também, nunca mais desgrudou, né? Já há mais sei lá quanto tempo que o Davi está nisso, acho que uns 28 anos. E depois que ele foi para Masso, foi o contrário. E aí misturou as duas coisas, mas eu estudei também, estudei com o Davi há muitos anos atrás, a medicina tradicional chinesa, e é o que você falou. É apaixonante, você passa a pensar através dos 5 elementos e tudo mais. Ô Isso. Marley, a nossa proposta hoje é um pouco bate-papo, acho que as pessoas podem perguntar, mas a gente falar nesse momento de pandemia, de pós-pandemia, né? A gente pensa no pós, na transição, da gente sair da quarentena para começar e voltar ao trabalho, voltar aos cursos, enfim, as pessoas ficam apreensivas, mas né, o que eu faço para melhorar a minha imunidade, né? Acho que tem inúmeras pesquisas hoje já falando por que uma pessoa pega e outra pessoa não pega, o que tem diferente, mas o que a medicina tradicional chinesa pode ensinar a gente, o que as pessoas que estão ouvindo a gente em casa, de repente elas podem fazer, então eu queria saber isso. Primeiro que você explicasse um pouco, é lógico que a medicina tradicional chinesa tem mais de 5.000 anos, a gente não vai explicar numa live nunca, mas explicar um pouquinho para quem nunca ouviu falar do que se trata, esses 5 elementos, e de repente você passar algumas dicas para a gente sobre imunidade, enfim, todos esses desafios. Então, vamos lá. Legal. Então, assim, primeiro eu gostaria de começar contando uma historinha. Uma historinha dentro da medicina chinesa, né? Dentro de... Tá aqui no contexto, né? Então, é uma história do imperador mais famoso na China em relação à medicina, né? Então, ele é conhecido como o Imperador Amarelo, né? Então, hoje, os acupunturistas sabem, conhecem o Imperador Amarelo, ele deixou tratados e deixou compêndios e livros, deixou um legado, né? Foi o único imperador assim que mais se importou com a saúde, né? Então ele é conhecido como o Imperador Amarelo e tem uma historinha, né, sobre o imperador, né? Então como ele se importava muito com a saúde do povo e sobretudo, principalmente com a saúde dos soldados dele, né? Ele se sentia na obrigação de cuidar da saúde de todos. Mas ele tinha uma segunda intenção, gente. O chinês ali, ele tinha uma segunda intenção com isso. Não é que ele estava preocupado com a saúde dos soldados, ou com ele estava ali, né, era o amor ao próximo, não. Ele sabia que um soldado doente, um soldado desequilibrado com a saúde, em desequilíbrio, em desarmonia, não ia para a batalha, não ia para a guerra. Isso significava que ia ser menos territórios conquistados para ele. Então, ele tinha segundas intenções. Ele queria soldados saudáveis,
para ganhar territórios para ele. Por isso que a China é esse território, é esse país continental que é hoje, né? Então, assim, só que o imperador não pode, sozinho, cuidar da saúde de todos os soldados. Então, ele tinha os funcionários. Esses funcionários eram chamados de práticos, que hoje seriam os médicos sem o diploma, né? Seriam os curandeiros, né? E o prático, naquela época do Imperador Amarelo, ganhava um salário, mas ele só recebia o salário se os soldados não ficassem doentes. Então, quer dizer que os práticos, os profissionais de saúde naquela época ganhavam com saúde e não com doença. Que é o contrário hoje, é o contrário no Ocidente, né? A gente ganha com doença. Então, a gente só procura um médico, só procura um profissional da área de saúde quando a gente está doente. Então, o prático, para ele garantir o salário dele, ele tinha que prevenir doenças. Então, ele chegava lá para o soldado e falava, você está bem? O soldado falava, estou bem. Então, vamos continuar bem. Por favor, não fique doente, que senão é cortado o meu salário, né? Então, ele tinha que fazer várias técnicas, ele tinha que conhecer várias técnicas para prevenir doenças e não para tratar. Se o soldado ficasse doente, ele teria que tratar e ele não teria o salário dele. Então, ele tinha que usar técnicas de prevenção, né? E essas técnicas de prevenção que a gente conhece hoje, que é chamada então de medicina tradicional chinesa, estava a acupuntura, estava ali o shiatsu, o amar, né? Shiatsu é mais japonês, né? Então, assim, o amar, a dietoterapia, a fitoterapia, a meditação, né? Exercícios físicos, né? Então, era assim que ele prevenia doenças ali com os soldados. Então, a medicina chinesa ela é composta por técnicas que previnem. Só que o paciente ocidental, quando vem para a gente, ele não vem prevenir, ele vem já tratar, ele já vem com o mal instalado, né? Porque a gente não tem a cultura da prevenção. Nós não temos a cultura da prevenção. Então, se a gente mesmo pensa assim, né? A gente está bem, estou com a minha saúde em dia, está tudo legal. Eu vou dar uma passada no médico para prevenir. A gente não pensa assim, né? Então, o Ocidente não tem essa mentalidade de prevenção. E até hoje, na China, existem os práticos, né? Então, o prático é como se fosse um convênio médico, né? A gente paga e torce para não ter que usar. É mais ou menos isso, né? Então, assim, essa historinha, assim, só para a gente começar a entender um pouco de medicina tradicional chinesa, né? Esse imperador, ele foi imperador na China 243 anos antes de Cristo. Quando ele foi imperador, lógico, né? Então, se a gente fizer as contas, ele foi bem depois de quando se desenvolveu e foi, assim, inventada a acupuntura. A acupuntura tem 5.000 anos, né? Então, esse imperador viveu há 2.500 anos atrás. Então, assim, já tinha a acupuntura. Então, ele resolveu usar isso não só para tratar, mas também para prevenir, porque ele precisava de um povo saudável, ele precisava de soldados saudáveis para conquistar terras para ele, né? O propósito dele, né? A intenção dele não era das melhores, né? Tinha ali a ambição, lógico, e infelizmente, né, foi assim, segundo as intenções que ele começou a usar as técnicas para prevenção, para o soldado ficar saudável, para o soldado conquistar terras para ele, né? Então, essa historinha, assim, só para a gente dar uma introdução aqui para ter ideia o que é a medicina tradicional chinesa. Interessante isso, né, Marley? A gente falar, cuidar da saúde, não da doença, né? Eu acho que isso é a base. Eu acho que é bem importante. A gente espera ficar doente para ir ao médico, né? Sim. Sempre isso. Então, trabalhar, eu acho que é a arte da prevenção, né? Você trabalhar o equilíbrio para que seu corpo trabalhe ao seu favor, né? Para que você não adoeça. Isso é lindo. Eu acho que na medicina tradicional chinesa é maravilhoso. Legal.
como a Bia tinha já introduzido e falado um pouquinho sobre os 5 elementos, né? Então, assim, na medicina chinesa, a base dela são 5 elementos. Então, a gente ouve muito falar em 5 elementos. Quando você vai fazer um curso de shiatsu, quando você vai fazer um curso de aurículo, tá lá os 5 elementos. Esses 5 elementos parece que tem gente que fala, persegue a gente, né? Quando se fala em medicina chinesa, a gente fala em 5 elementos. A China, o Oriente, não teve essa helenização, não teve essa influência da Grécia, assim como a gente teve, né? Então, nós fomos os nossos princípios, a nossa educação, a nossa política é toda baseada nos gregos. O chinês não teve isso. Então, é um outro mundo, é completamente diferente. Então, quando a gente fala em 5 elementos, muitas pessoas confundem com os 4 elementos gregos. Completamente diferente o princípio e do jeito que se usa e se coloca em prática esses 5 elementos é muito diferente dos 4 elementos gregos, né? Então, assim, quando se fala em 5 elementos, a gente remete logo à medicina chinesa. Os 4 elementos gregos, então é a base, o grego acreditava e acredita ainda hoje, né, em 4 elementos, porque o 4 forma um quadrado. Um quadrado tem 4 lados, é perfeitinho, é bonitinho, é isso aqui. Então, assim, os 4 elementos gregos, né, que eles consideram, são os 4 elementos do horóscopo. E para o chinês não tem isso. O chinês é pé no chão, né? Então, são 5 elementos que a gente usa no nosso dia a dia, que estão relacionados ao nosso dia a dia, que eu vejo, que eu pego, que eu preciso para viver, né? Então, é fogo, água, a madeira, a terra e o metal. A gente precisa disso. Desde a agricultura até no nosso dia a dia, a gente precisa desses 5 elementos. Então, quando a gente compara os 5 elementos gregos e os 4 elementos gregos e os 5 elementos chineses, a gente vê assim que os 4 elementos gregos são vagos, né? Como a gente teve essa influência muito grande dos gregos, né? Então a nossa medicina é baseada nos gregos. Desculpa. Desculpa, gente. Se fosse pessoalmente, todo mundo já saía correndo. Tossiu, todo mundo corre. Engasguei aqui. Então, assim, como a gente teve uma grande influência dos gregos, até na medicina, por exemplo, todo profissional que se forma em medicina ou na área de saúde no Ocidente faz o juramento de Hipócrates. Psicólogo também faz, Bia? O juramento de Hipócrates? Faz juramento, não, faz juramento de psicólogo. É um pouquinho diferente. Então, assim, a medicina, tudo que a gente tem foi baseado tudo nos gregos. Por isso que na escola e no nosso dia a dia a gente aprende desde cedo que tudo no nosso mundo, tudo no nosso hemisfério, tudo do lado de cá, é tudo 4. Então, a gente aprendeu que nós temos, a Lua tem 4 fases, o ano tem 4 estações do ano, né? Nós temos 4 direções, leste, sul, norte, né? O chinês não. Na China, tudo é 5. Então, o chinês não teve essa influência dos gregos. Então, para começar, os elementos, a base de tudo do mundo, da existência humana, é baseada em 5 elementos. Para o grego, é tudo 4. Tá? Então, assim, tem grande diferença. Esse princípio é uma das grandes diferenças assim da medicina ocidental, né, da medicina ortodoxa e da medicina tradicional chinesa. Para começar pela base. Então, para o chinês, a base dele são 5 elementos. Então, são tudo 5. Então, na China tem 5 estações do ano, tem 5 direções, a Lua tem 5 fases, né? Diferente. E às vezes para a gente entender e adotar isso é difícil. Nascemos aqui no Ocidente e estamos acostumados só com 4, né? Porque a gente está acostumado com 4, os 4
elementos do horóscopo, né? Então, quer dizer que eles tinham que dividir aqueles 12 anos, 12 meses ali em grupo de 3, fazendo 4 grupos de 3. Então, tudo para o grego é esse 4, para ficar quadradinho, para ficar perfeitinho. Para o chinês, não. O 5 é que é perfeito, né? Então, assim, é uma das grandes diferenças assim, dessas duas medicinas. E é o que faz a gente se encantar por ela. Porque quando a gente começa a observar, realmente, eles têm razão. Não desmerecendo a nossa medicina aqui. Mas tem fundamento, tem princípio, e a gente vê isso no nosso dia a dia. Né? Então, assim, eu não sei, Bia, também é a primeira, como diz o Flávio ali, é a minha primeira live, eu nunca fiz. Tá ótimo, é isso aí mesmo. Acho que Quer perguntar? a gente precisa entender, continua. A gente precisa entender, porque quem não conhece, às vezes fala, vou fazer uma acupuntura tal, mas não sabe desse princípio, né? Tudo isso que está por detrás, nem sabe como funciona. Acha assim, se eu estou com uma dor no ombro, eu ponho uma agulha no ombro, deve ser isso. E não é bem assim, né? A gente tem meridianos no corpo, às vezes a gente está pondo uma agulha no pé para poder melhorar uma coisa na cabeça. Então, assim, é por isso que é legal entender que tem esses elementos. Eu acho que você poderia explicar, antes da gente falar do tratamento da imunidade, dessa coisa dos meridianos, para as pessoas que fazem acupuntura, mas não sabem como funciona, entender por que eu ponho uma agulha no pé para melhorar uma dor de cabeça. Sim, legal. Então, assim, esses 5 elementos, eles são representados no nosso corpo. A gente tem esses 5 elementos aí. A gente tem água, a gente tem metal, terra, tem fogo e tem madeira no corpo. Tem. Se a gente observar, concretamente tem. Né? O fogo é a nossa temperatura, 36,5, 36, isso é muito quente, esse é o fogo, então eu tenho o elemento fogo aqui, eu tenho metal, sim, nós temos zinco, a gente tem cobre, a gente tem ferro no sangue, então eu tenho metal também. Água, a gente é formado de 65% de água. Temos terra porque nós temos minérios também no sangue, a terra é feita de minérios, né? E temos a madeira. Temos madeira, sim. Quando a gente fala madeira, a gente pensa em árvore. E árvore é flora. Nós temos a flora intestinal. Quer dizer que a gente tem madeira no corpo também. Só que o chinês não trata isso concretamente. Quando a gente fala em tratar e equilibrar os 5 elementos para pôr a saúde em harmonia, eu não vou tratar só a temperatura, o ferro que eu tenho no sangue, o minério, a água do meu corpo ou a flora intestinal. Tá? Então, cada elemento desses é representado no nosso corpo por um órgão e uma víscera. Então, quando o acupunturista ele aprende a fazer uma avaliação, né, a diagnosticar onde é que está o desequilíbrio, por que aquele meu paciente me trouxe aqui, me veio aqui com uma enxaqueca, qual o elemento que desequilibrou, que provocou a enxaqueca dele, né? Então, eu tenho que saber sintomas e saber conhecer cada elemento e o que o desequilíbrio desses elementos vai provocar. Então, meu paciente chegou aqui, ele tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca que foi provocada pelo elemento madeira. Então, eu vou tratar a madeira. Só que esse elemento, cada elemento, ele é representado no nosso corpo por um órgão e uma víscera. Então, eu trato o órgão e a víscera que representa aquele elemento. Né? Então, assim, isso é muito interessante, até né, estudantes ou profissionais já formados na área de saúde, a gente questiona muito isso, eu brinco assim, né? Então, primeira coisa, saber a diferença entre órgãos e vísceras. Cada elemento é representado por um órgão e uma víscera no nosso corpo. Órgãos são todas as estruturas pesadas, maciças, cheias que a gente tem no corpo. Vísceras são todas as estruturas ocas, vazias, leves. Né? Então, existe uma historinha, uma piadinha, né, que diz assim que quando o chinês estava descobrindo isso, que existia diferença entre órgãos e vísceras, para ele saber essa diferença de órgãos e vísceras, quando morria alguém, ele pegava aquele cadáver, pegava todas as entranhas daquele cadáver e jogava num tanque de água. O que boiasse era víscera, o que afundasse era órgão. Se é pesado, é órgão, afunda. Se é víscera, é oco, boia. A gente pensa assim, devia ser uma cena assim horrorosa, né? Prático, mas, né? Bem prático. É bem prático, né? Então, assim, cada órgão e cada víscera,
faz par representando um elemento. Então, já entrando nesse assunto aí de pandemia, nesse assunto de Covid, né? O elemento, o elemento que está mais em desequilíbrio, ou o elemento que o Covid, que o coronavírus mais desequilibra, afeta, o elemento que ele mais atinge é o metal, é o pulmão e intestino grosso. Uma vez até que esse vírus está muito relacionado com o aparelho respiratório, né? Então, assim, cada elemento é representado por um órgão e uma víscera, né? Então, o fogo é representado pelo coração, intestino delgado, a terra é representada pelo baço e o estômago, o metal pelo pulmão e intestino grosso, a água é representada pelo rim e a bexiga, e a madeira pelo fígado e a vesícula biliar. Então, a gente vê que o órgão mais afetado hoje pelo Covid é o pulmão, né? Ele é o primeiro, né? Assim, então, a gente vê até pelos sintomas, né, das pessoas, né? Então, o próprio fato de ter que ficar num respirador, né? Então, é porque o pulmão está em desequilíbrio, está em deficiência, foi enfraquecido, né? Então, assim, a gente vê, então, que a gente precisa dar mais atenção, neste momento, aos pulmões, né? Então, assim, fortalecer o pulmão, cuidar do pulmão, isso é muito importante, né? Nessa época, nesse período que a gente está vivendo. Então, assim, o pulmão é o mais afetado. Ele que está mais vulnerável, ele que está mais exposto aos males, né? Aos sintomas desse vírus. Então, sobretudo, é dar mais atenção, é cuidar mais de pulmões e intestino grosso. Lógico, tem mais estruturas no nosso corpo que são afetadas por conta disso, né? Mas uma coisa interessante e até, assim, prática, né? Que a gente pode observar hoje, né? Então, assim, como eu disse, tudo na China é 5, inclusive as estações do ano, né? As estações do ano. Então, eles têm 5 estações lá. Cada elemento, ele carrega a sua energia numa estação. Então, naquele momento, naquela estação em que aquele elemento está carregando a sua energia, as estruturas que representam aquele elemento estão vulneráveis, né? E olha só que a coincidência trágica, né? A estação do ano em que pulmão e intestino grosso carrega a sua energia, a estação em que ele fica mais vulnerável, fica mais fraco, exposto a essas invasões de fatores externos, né? É o outono. E a pandemia tomou o outono inteiro. Ela começou no verão, aqui no Ocidente, no Carnaval, e veio até agora. A gente começou, então, começou há 2 semanas só o inverno. Então, quer dizer que justamente o auge da pandemia foi no outono. Foi quando o pulmão e o intestino grosso estavam assim, vulneráveis, expostos, porque foi bem na estação em que eles estavam carregando energia. Então, assim, eu penso que se tivéssemos sido afetados, atingidos por essa pandemia, só que assim, mais para o final do ano, talvez não teria sido tão grave. A pandemia teve essa coincidência trágica de pegar em cheio no nosso hemisfério justamente o outono, né? Que é quando o pulmão está mais fraco, está mais deficiente. Então, nós fomos prejudicados, até porque da linha do Equador para cima já é outro ciclo de estações. Daqui para baixo, que é quando o hemisfério sul aqui, que é o nosso, pegou em cheio o outono. Os 3 meses que a gente ficou dentro de casa, que por conta de quarentena, por conta da pandemia, foi justamente o outono. Marlene, justamente... Oi. Desculpa, eu estava aqui pensando, né, quando eu estudei medicina tradicional chinesa, tinha a história da mãe e do filho, né, daquele elemento. Então, o que o Davi explicava era que
aquele elemento, a mãe pode nutrir, eu acho que era isso, né? A mãe nutria e ele dava para o filho, né? Aquele nutriente. Então, aquela coisa dos elementos que. E eu não estou me lembrando aqui quem é a mãe de metal, quem nutre metal, eu não estou lembrando. Terra. Terra que nutre metal, né? Terra é a mãe de metal e terra é o baço e o estômago. Então, Baço e estômago. o baço é a mãe do pulmão. Então, agora eu vou, como psicóloga, né, gosto bastante também das emoções que eles vão vinculando aos elementos. E se eu não me engano, o estômago é ansiedade, né? É O baço e o ansiedade. estômago é Baixo ansiedade, estômago preocupação e está excesso de ligado pensamento. excesso de pensamento. Então, você vê isso também, porque assim, nesse período de pandemia, a gente fica, na verdade, ansioso e com excesso de pensamentos. Então, justamente, a gente precisava dessa tranquilidade para poder nutrir, né, o elemento metal. E essa mãe fica desnutrida, né, porque a gente fica muito ansioso e fica com muito pensamento. Então, a gente acaba ficando com a energia da mãe, né, do metal, também baixa. E eu acho que isso também é uma infelicidade. Isso Sim. também. Sim, até porque também, assim, como cada elemento filtra, cuida de uma emoção, né? Sim. Então, o elemento terra filtra a ansiedade, o elemento metal filtra a tristeza. Né? Então, assim, no outono, todos temos uma tendência a ser mais introspectivos, melancólicos e nostálgicos, tristes, né? E justamente foi quando a pandemia pegou a gente. Foi no outono, ela é uma doença que afeta o pulmão. Então, assim, a gente está vendo e ouvindo histórias, lógico, assim, de pessoas que estão com quadros depressivos. Sim, porque é a tristeza, né? O pulmão filtra a tristeza. E o pulmão, uma vez fraco, exposto por conta do outono, não vai conseguir filtrar essa tristeza. Então, assim, eu digo assim que quando a gente sair desse quadro, desse período de pandemia, prepare-se que vai ter muitas pessoas com depressão. Isso é fato. E a próxima live eu vou falar de depressão na próxima live, viu, gente? A gente vai falar de aromaterapia e depressão. Mas eu acho que é legal a gente entender que o desequilíbrio ele vai acontecendo, né? Assim, uma coisa desequilibra a outra, uma coisa desequilibra a outra, né? E a gente vai... ciclo. Um ciclo, né? E o que a gente pode fazer, Marley? Assim, já está nesse estado, com esse estímulo externo que está vindo, já tem as nossas próprias, né, emoções, a maneira que, porque eu acho que cada um tem um elemento mais evidente também, né, que a gente predominante. Como é que a gente faz para poder tentar, através da sabedoria da medicina tradicional chinesa, eu acho que em termos de alimentação ou de atitude, fortalecer, então, esse elemento que está tão fragilizado? Tem coisas que no nosso dia a dia a gente pode pôr em prática, sim, que vai favorecer isso aí, né? Que pode beneficiar o elemento metal, o pulmão ou imunidade. Cada elemento, ele cuida de um tecido no nosso corpo, né? De uma parte, ele é responsável por uma parte, né? Então, por exemplo, o elemento fogo, que é o coração e intestino delgado, eles são responsáveis pelo sangue no nosso corpo. O elemento terra, que é baço e estômago, são responsáveis por gorduras, carnes e vasos no nosso corpo. O pulmão e o intestino grosso, que é o elemento metal, ele é responsável pela pele e pelos. O elemento água, que é a bexiga e o rim, são responsáveis pelos dentes, ossos e cabelos. A madeira, que é fígado e vesícula, é responsável por unhas, músculos e tendões. Então, veja bem, o pulmão e o intestino grosso, eles são responsáveis por pele e pelos. A pele é a nossa primeira camada de defesa, é a nossa primeira defesa. Então, quando tem uma bactéria, um vírus, um patógeno qualquer, e a gente tem contato com aquilo, a primeira barreira que a gente tem que impede a intrusão daquele patógeno é a pele. Muito bem. Passou pela pele, não teve jeito, entrou no nosso corpo. É criado ali embaixo, entre a pele e o nosso músculo, existe uma energia.
o chinês chama de energia, né? É a nossa energia defensiva, tá? A gente chama de imunidade, a nossa segunda camada de proteção. Passou pela pele e não teve jeito. Pô, se eu tenho uma imunidade boa, eu não vou pegar essa doença, então. Então, quem cuida dessa imunidade, dessa energia que está logo abaixo da pele, é o pulmão. Então, assim, quer dizer, o pulmão já está em deficiência, é uma doença que afeta principalmente o aparelho respiratório. Ela apareceu em cheio no nosso hemisfério justo no outono, quer dizer, a gente só teve a perder, né? Então, assim, eu tenho que cuidar dessa energia defensiva. Essa energia defensiva, ela dá voltas no nosso corpo. Ela dá pelo menos 50 voltas durante 24 horas. Ela leva o dia inteiro e dá 50 voltas. Só que ela dá 25 voltas de dia, a gente entende de dia quando está claro, e 25 voltas de noite. De noite é quando está escuro. Só que essa volta, né, esse ciclo que essa energia defensiva faz à noite, quando está escuro, é mais fraco. Então, quer dizer que a nossa imunidade, ela é mais vulnerável, ela é mais fraca à noite. Então, não tem jeito, a gente vai ter que sair, estamos em quarentena, mas eu vou ter que ir no mercado, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que ir para a rua. Evite sair à noite. Se não tem jeito, eu tenho que sair, eu tenho que fazer alguma coisa, vá de dia. A nossa imunidade é um pouquinho mais forte, né? Ela tem uma camada de defesa melhor de dia, tá? Então, assim, e de dia a gente está entendendo que é o dia claro, que é a claridade, né? Então, são coisas que a gente pode até fazer no nosso dia a dia aqui, né? Para evitar, lógico, né? Essa questão aí. É assim, e tem outra coisa, né? E você, como psicóloga, você vai concordar comigo, porque assim, as emoções afetam também os órgãos. A emoção do metal, do pulmão é a tristeza. Não adianta a gente chegar para a pessoa e falar assim, olha, evite ficar triste. Não tem como, né? Não tem. Mas, assim, imagina você como psicóloga, se você falasse isso para a pessoa, evite ficar triste, e a pessoa, ela falou para eu evitar ficar triste, então eu vou evitar. Não tem como. Não né? tem como, se fosse fácil assim. Então, assim, o máximo que a gente puder evitar situações que me vão deixar triste, que vai deixar triste, seria melhor. Seria talvez, melhor. como a gente estava falando da ansiedade, do excesso de preocupações, né, e da tristeza, aquilo que, né, acho que a maioria dos psicólogos estão falando, dos médicos, é evitar excesso de informação, para não ficar, né, com aquela sobrecarga. Então, como a gente estava falando com o Flávio agora há pouquinho, ouvir um pouco de música, a gente precisa de serotonina no cérebro também, endorfina, a gente precisa, então tudo bem. Esse momento é difícil, tem muita gente morrendo, muita gente adoecendo, muita gente perdendo emprego, só que estamos vivos e a vida continua. Então, cada dia é um motivo para eu agradecer, para eu poder me propor, né? Assim, eu dormi, acordei, eu me proponho a estar bem naquele dia. Pode acontecer alguma coisa e realmente deringolar essa minha intenção, mas eu não preciso também ficar com excessos, né? Com esse excesso de assunto, a gente já sabe o que é pandemia, a gente já sabe o que é coronavírus, o que a gente tem que fazer, a gente já sabe, né? Então, assim, um pouquinho de informação por dia dá um excesso, ficar assistindo todos os jornais, ficar ouvindo toda a coisa que já não é bonita, aí fica pior ainda, porque senão chega no fim do dia a gente até sonha com isso, né? E não consegue ter uma outra energia. Então, ouvir música, né, dar um pouco de risada, eu acho que tem outras coisas. Eu acho que isso pode ajudar, mas fica triste, lógico que todos nós estamos com o que está acontecendo, não tem como. Mas o que eu digo é escolher também não mergulhar nisso e ficar... Exatamente. Você ficar regando isso, né? Então, vamos lá, isso existe, ok? Eu não estou negando que existe, mas vamos tentar, né, recuperar um pouquinho essa imunidade que você está dizendo. Sim,
ao evitar, ou pelo menos, né, assim, tentar evitar de ficarmos tristes ou de nos expor a situações que vão deixar a gente triste, assim, então, isso ajuda a fortalecer o pulmão. Então, uma pessoa triste, depressiva, ela vai ter uma tendência a ter uma imunidade mais baixa, porque o pulmão não vai estar conseguindo cuidar do tecido que ele é responsável, que é a pele, que é a nossa primeira camada de defesa, a nossa primeira barreira, né? Então, assim, pessoas depressivas, tristes, nostálgicas, melancólicas, têm uma tendência a ter uma imunidade mais baixa. O próprio outono deixa a gente mais triste, mais melancólico, né? Então, assim, evitar essas situações seria, assim, já um grande feito, né? Tomar Já sol seria... também, né, Marley? Tomar um pouquinho de sol, porque você falou isso do escuro. Às vezes nem é noite, mas a gente fica dentro de casa o tempo todo e parece que é noite o tempo todo. E eu acho Sim. que isso o nosso organismo vai entendendo, porque você falou, quando estiver claro. Então, tem pessoas, principalmente, às vezes moram em apartamento, não bate muito sol. Os meus pacientes que têm depressão, eu sempre indico, dá um jeito, você precisa tomar sol. Ai, mas bate sol só, sei lá, 7 horas da manhã naquela janela. Então vai, 7 horas da manhã naquela janela, toma sol. Precisa de um pouquinho de sol, né? Não dá para eu tô em casa em quarentena virando uma lagartixa, né? Precisa tomar sol e o quanto isso é importante. Isso, até porque a produção da vitamina D precisa, né, disso, e a vitamina D está relacionada ali com a imunidade, né? Então, assim, Total. para a gente entender o que é o dia, né, para o chinês, então, o chinês, assim, é aquele povo que tem aquela... A gente, quando pensa em chinês, a gente pensa aquele chinesinho com aquele chapéuzinho assim, plantando arroz. Exatamente isso. Então, quando ele começou a observar tudo isso, há 5.000 anos atrás, era aquele camponês, aquele agrícola que estava lá plantando arroz, né? Então, o dia para ele é o dia que ele era o horário em que o sol nascia, que ele tinha que ir ali para a lavoura, né, para a plantação de arroz, e quando o sol se colocava, que ele tinha que voltar para casa. É esse o período. A partir do momento que o sol levanta, que ele se põe, nesse período, então a nossa imunidade está um pouquinho mais forte, a nossa camada de defesa, o nosso weight está um pouquinho mais forte. Então, assim, evitar se expor ou sair à noite, né? Daí a gente lembra dos antigos, da avó, da mãe, falando assim, olha, não sai à noite para não pegar sereno, porque amanhã você pode amanhecer resfriado. Vai Isso é pegar verdade. friagem, vai pegar Pegar friagem. friagem, E isso é aí, verdade. e aí a gente viu ontem no noticiário, tá vendo? Que isso deixa a gente triste. No Rio de Janeiro, primeira noite que abriram os bares, estava todo mundo lá de noite sem máscara. De noite, Eles sem máscara, com precisavam a estar ouvindo, imunidade. eles precisavam estar ouvindo essa palestra. Poxa vida. Então, se tivesse né, você não consegue, não tem como evitar uma aglomeração, vai ter que se expor, vai ter que encontrar pessoas, que não seja à noite, seja de dia, né? Que se Então, não, assim, se puder evitar, evite, né? Que você falou, né? Esse aí foi uma poder opção. evitar, né? Então, a gente vê, eu temo muito, eu tenho, né, assim, por esse pessoal que tem que trabalhar à noite, né? Que faz plantão, não tem jeito, né? E aí eu fico um pouquinho assim, poxa vida, não tem como, alguém tem que fazer esse trabalho, mas eles estão expostos à imunidade justamente no horário que a imunidade é mais baixa. Cada órgão e víscera carrega a sua energia durante 2 horas no dia. Então, a cada 2 horas que passa no nosso dia, tem um órgão e uma víscera ficando mais forte. Esse ficar mais forte, a gente pensa, nossa, então ele está forte naquele momento. Não, ele está recarregando a sua energia. E quando a gente está carregando a nossa energia, a gente está vulnerável. E o horário do pulmão, exatamente, é das 3 às 5 da manhã, né? Então, está escuro ainda, está de noite. Então, se a gente puder, nesse horário, tá em casa, agasalhado, bonitinho, embaixo das cobertas, protegido, vai ser melhor. Né? Ainda Então, bem que eu assim, tenho alma de velha, viu? Eu nasci com alma de velha, adoro ficar em casa à noite. então, e aí como que a gente pode tratar? Como é que a acupuntura entra aí, né? Onde entra a acupuntura aí? Cada órgão e víscera é representado no nosso corpo por um meridiano. Meridianos são trajetos, são linhas energéticas, né? Eu costumo comparar os meridianos a linhas de metrô.
né? Então, toda linha de metrô tem o seu trilho. Nós temos 12 trilhos no corpo, 12 trilhos de cada lado. Então, eu tenho 12 trilhos aqui, 12 meridianos de um lado, 12 meridianos de outro. Como todo trilho, como lá no metrô, todo trilho tem suas estações, né? Os nossos meridianos também. É um trilho com várias estações. Essas estações são pontinhos, são os pontos, são as paradas onde o metrô, né, o trem faz a sua paradinha ali. Os nossos trilhos aqui também têm as suas estações, né? Então, e lá no metrô caminha nesse trilho aí um trem, que eles chamam de composição, né? No nosso corpo aqui, o trem que caminha nesses trilhos se chama energia ou eletricidade. O chinês chama de Qi, o japonês chama de Ki, o indiano chama de prana, o egípcio chama de Ka, né? Nós chamamos de energia vital, né? Então, e o que acontece no metrô quando o trem fica parado numa estação? Aglomera gente, né? Fica parado, vai juntando gente, e a próxima estação fica sem o trem. Aquela estaçãozinha que ficou parado o trem, acumulou gente. Isso acontece no nosso corpo quando o nosso Qi, quando a nossa energia fica parada num pontinho, fica parado numa estaçãozinha. Isso a gente chama de estagnação. Aí aparecem as queixas, as doenças. Tanto faz se essas doenças são físicas, psíquicas, emocionais, né, ou estéticas. Qualquer queixa que apareça no nosso corpo foi porque a energia ficou parada num ponto. Esse ponto é o ponto de acupuntura. Então, nós temos 12 trilhos, né? No trajeto desses trilhos, desses meridianos, tem estações, tem pontos de acupuntura. Se somarmos todos os pontos de acupuntura de cada lado, a gente tem 365. Então, nós somos uma malha metroviária com 365 estações de metrô de cada lado, né? Então, e esses pontos, tem ponto para tudo. E tem ponto que, uma vez a gente estimulado, vai aumentar essa nossa energia defensiva, que a gente chama de imunidade. Mas não é só isso, a gente sabe que a imunidade está relacionada com comportamento, com alimentação, com atividade física, com, né, tomar sol também, né? Então, assim, a acupuntura pode ajudar, sim. Tem ponto para tudo que existe, para tudo que a gente imaginar. Então, eu costumo falar assim para os alunos, assim, imagina aí uma queixa, um desequilíbrio. Tem ponto para isso aí que você imaginou. Tem ponto para tudo. Então, assim, imagina que não vai ter ponto, então, para aumentar a imunidade. Na live do Flávio, você falou uma coisa, poxa, vamos ouvir música, vamos, né, tentar acelerar, porque a gente precisa de serotonina. Tem ponto que aumenta a produção de serotonina. Olha aí, tem ponto que aumenta a produção de dopamina, de hormônios, né? Então, assim, a acupuntura dá para a gente atender tudo. Assim, uma gama, um leque de coisas que a gente pode fazer, né? E a acupuntura, então, assim, são esses 365 pontos. Só que quando a gente fala acupuntura, a gente só imagina agulha. E não é só a agulha que estimula esses pontos, né? Então, tem várias outras coisas que a gente pode fazer para ajudar, de repente, até para uma pessoa que tem uma aversão, tem medo de agulha, tem técnicas que a gente pode estimular esses pontos de acupuntura, mas de outra forma, sem ser agulha, né? Uma delas é a moxa bustão, que é a queima da artemisia nesses pontos aí. Né? Então, a gente vai imaginar assim, teve lá a estação do metrô que ficou parado o trenzinho ali, né? E que aglomerou, que acumulou, estagnou um monte de gente ali. Uma vez que o mecânico vai lá, conserta aquele trem, o trem flui, tudo volta a fluir normalmente. No nosso corpo, quando o trenzinho, a energia fica parada num pontinho, eu tenho que fazer aquela energia fluir novamente. Como é que eu posso fazer isso? A forma mais assim rápida, incisiva e direta é colocando uma agulha. Seria então a acupuntura. Mas se eu não posso, eu não quero, tem outras formas da gente fazer a energia fluir pelo meridiano. E a moxa é uma delas, né? Então eu posso aplicar moxa em pontos específicos para aumentar, para
aumentando a nossa energia de defesa, né? Então, assim, não só a moxa, né? Também aplicar cor num ponto de acupuntura, que é chamado de cromopuntura, né? O próprio Hoje, shiatsu, né, Marley? O próprio shiatsu o também, a próprio massagem. shiatsu, né? Então, Uhum. a pressão ali com o polegar, né? Então, Uhum. tem uma historinha ali tem uma historinha até do shiatsu ali que eu ouvia nos meus primeiros mestres, eles contavam essa historinha, assim, é bem legal, né? Então, assim, os profissionais, os responsáveis, né, pela acupuntura durante um tempo na China foram os monges. Os monges budistas, eles cuidavam não só do espírito, né, da pessoa, mas também do corpo. Com o quê? Com a acupuntura. E naquela época a gente não tinha agulha descartável, né? Era uma agulha, tinha pouquinhas agulhas ali que servia para todo mundo. E só tinha agulha de ouro ou prata, que eram os metais que se tinha assim como manipular, como, né, forjar ali, ouro e prata. Só que ouro e prata é riqueza, é dinheiro. E os monges, então, eles se viram num beco sem saída. A gente não pode acumular riqueza. O monge faz um voto de pobreza. Eles tiveram que jogar as agulhas fora, porque eram de prata e de ouro. Eles falaram, e agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai estimular o ponto? Ah, vamos estimular com o polegar, então. Então, assim, era a acupuntura, né, com o polegar, acupressura. Então, quando eles se viram nessa situação, eu não posso mais ter ouro, nem prata, não posso ter agulha, então eu vou usar o que eu tenho. Então, eles começaram a estimular os pontos de acupuntura, pressionando o polegar, que também, assim, tem um efeito maravilhoso. Demora um pouquinho mais, eu acho bem mais dolorido, porque o shiatsu é pesadinho, né? Quem Eu é shiatsu? adoro. Eu adoro receber. Você gosta, Bia? Eu gosto de receber. Ah, eu não gosto. Não, Eu assim, gosto, eu gosto dos alongamentos assim que tem no shiatsu e das pressões. Eu gosto. Eu não gosto aqueles shiatsu, principalmente assim muito tradicional japonês que machuca um pouco, mas eu ele é gosto pesado. bastante. Eu gosto bastante do shiatsu. Esse shiatsu que você está falando aí do japonês, que tem mais pressão, que tem mais peso do corpo, porque eles falam que não é força, né? Foi o que o Davi falou, não é força, é pressão ou peso do corpo, né? Então, assim, esse shiatsu aí eu brinco assim que não é shiatsu, é surratsu. Quero apoiar você aí. Não, o shiatsu que a gente ensina aqui é carinhoso. É carinhoso, É né? só para É o zen desbloquear. shiatsu. Isso, mais zen. Eu não sei se o pessoal que está vendo, que está aí, quer fazer alguma pergunta, eu não sei se Ó, está eles chegando. estão. O Amandio está falando que está amando, a Fernanda também. Eles são alunos aqui, diz que estão relembrando algumas coisas. Vocês têm alguma pergunta, Fernanda, Amandio, quem mais Eu está só. aqui? Marley, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. Primeiro, parabéns, não te conheço pessoalmente, mas já amei seu ensino aí, muito obrigado. Que Tá? legal. Parabéns. Eu gostei da ilustração aí do trem, foi bem legal, das estações, dá para a gente relembrar bastante coisa e gravar mais até. Eu só fiquei na dúvida, você falou 365 pontos de energia, é de cada lado, é o total, é a somatória? De cada lado. Cada lado. Então, é 365 vezes 2, certo? Isso. Ah, então tá bom. É só Então, isso que eu fiquei na dúvida. Tá imagina, ótimo. por isso que o curso de acupuntura é longo, porque a gente tem que ver propriedade, localização e ação energética dos 365 pontos. E até mais, né? Então, assim, existem outros pontos extras, né? Que tem autores, tem literatura que fala em 2.000 pontos extras. Então, quer dizer, são 365, os principais, né, que estão nos meridianos principais, nos 12 meridianos principais. Gente, vocês desculpam, o vizinho acho que está fazendo uma obra aqui. Não tem problema. 365 em cada lado, então, certo? De cada lado. E, tá assim, bom. Conhecendo um pouco mais, sabendo um pouco mais, assim, essa coisa mais, eu falo assim que é a parte mais legal, mais humana ali da medicina tradicional chinesa, assim, é que para o chinês tudo é 5, né? Tudo para eles, assim, tudo que existe é 5. Então, para o chinês existem 5 tipos de pessoas.
né? Que equivale para o grego ao horóscopo, aos signos lá, né? Então, assim, cada pessoa tem uma personalidade, tem uma característica, carrega, assim, vamos dizer, não sei se é índole, uma personalidade de um elemento. Todos nós somos um elemento, né? Tem um elemento que predomina e que é a nossa essência, né? Então, e tem essas características, cada elemento tem uma característica ali, né? Para a gente tentar identificar que elemento que é aquela pessoa, né? Por exemplo, a pessoa que tem características, que tem a essência do elemento fogo, é uma pessoa hiperativa, rápida, ligada no 220, é aquela pessoa inquieta, que fala pelos cotovelos, né? A gente sempre conhece uma pessoa assim, né? Ela tem uma tendência a ser vermelha e sofrer de pressão alta e doenças cardíacas. Essa pessoa é uma pessoa fogo na medicina chinesa. A pessoa água é o contrário, é uma pessoa introspectiva, fechada, calada. Ela é calada por opção, ela não gosta de se abrir. É aquela pessoa que a gente conhece, de repente faz anos, e a gente não sabe muito da vida dela porque ela não se abre. É aquele aluno que senta lá no fundão da sala, entra ano e sai ano, a gente não sabe nada dele, né? Essa pessoa tem uma tendência a ter depressão, né? Temos o elemento madeira, né? O elemento madeira, a personalidade, a essência do elemento madeira é uma pessoa colérica, brava, mal-humorada, impaciente, né? É aquela pessoa que fala gritando. E para ela, isso é normal, tá? Então, essa é a pessoa que tem a essência do elemento madeira. E a gente conhece gente assim, né? A pessoa metal é uma pessoa tímida e fria. É aquela pessoa, de repente, aquele amigo que a gente encontra na rua e ele até atravessa né, a calçada, atravessa a rua para não ter que falar com a gente. Porque ele quer manter distância, né? É uma pessoa que não gosta de se misturar muito e ela é tímida. É uma pessoa fria também quanto à generosidade. Ela não tem. Ela é uma pessoa fria. Ela não costuma ajudar os outros, tá? Então, é cada um com seus problemas para lá. Essa é a essência do metal. E tem o terra. Eu gosto de falar assim do terra. Quem é terra, às vezes fica chateado quando eu falo assim. Terra, a essência do terra é aquela pessoa chata, metódica, sistemática, todo certinho. O terra tem uma tendência a ter toque, transtorno obsessivo compulsivo, né? Ele tem manias de organização, de tudo ser estético e simétrico, né? Sim, Aniele, essas personalidades são mutáveis, sim. São mutáveis de acordo com as estações do ano, né? Só que você não perde a sua essência, não. Se você nasceu metal, você vai ser metal para o resto da vida. Mas tem dias no mês que a gente está mais terra, tem dia que a gente está mais fogo, tem dia... E isso a gente vê no nosso dia a dia, né? Por exemplo, tem dia que a gente chega em casa, a gente organiza a casa. Hoje eu vou organizar todas as gavetas, hoje eu vou pôr tudo em ordem. Esse é o nosso momento terra. O terra faz isso, né? Tem dia que a gente... Sim, os virginianos são de terra. É isso mesmo, Amanda. Então, tem dias que a gente está introspectivo. Hoje eu não quero falar com ninguém. Hoje eu não quero ver ninguém. Se alguém vir me procurar, fala que eu não estou, por favor. Esse é o nosso momento água de introspecção. Tem dia que a gente está rindo à toa, a gente topa qualquer coisa, alto astral, e a gente, né, dá risada, e o pessoal ainda pergunta assim, o que foi? Você viu o passarinho verde? Não, isso é o nosso momento fogo, né? O nosso momento madeira é o nosso momento mau humor, né? Que a gente está impaciente, né? Dá patada em todo mundo, alguém vem perguntar alguma coisa e a gente dá ali uma resposta atravessada. Esse é o nosso momento, ela está falando que são os arianos aqui. Esse é o nosso momento madeira. Então, a madeira, ela esse mau humor aí, essa fala gritando, né? E a gente passa por esse momento também durante o mês, né? E o metal, que é a timidez e a frieza, né? Então, às vezes, você é conhecido por ser uma pessoa tão generosa, tão legal, ajudar todo mundo. Se você está passando pelo seu momento metal, você não vai ser assim, né? Você não vai ajudar ninguém. Você vai pensar assim, poxa,
eu ajudo os outros, eu só me ferro, hoje eu não vou ajudar mais. Esse é o nosso pensamento metal, né? Então, assim, a gente passa, a Leonina é fogo, né? Então, a gente passeia por esses 5 elementos dentro do mês, mas a gente nunca perde a essência daquele elemento. Aquele elemento que a gente nasceu, a gente vai ser pro resto da vida. Muito legal, obrigado, Marley. Ótimo, amei. Parabéns também. Nossa, tudo que você falou, as historinhas, você fala muito bem. Adorei. Obrigada. Que bom que foi útil. Fico feliz de ter ajudado, de ter... Você disse que é a sua primeira live, olha, tá de parabéns por ser a primeira. Parabéns mesmo. Obrigada, gente. Olha aí, povo, vem fazer acupuntura agora. Olha, eu vou ser bem sincero, eu nunca me interessei por acupuntura, mas agora, depois dessa... Eu estou precisando fazer os 730 pontos, então, do corpo, viu, Marley? Ela precisa dos 36 florais, dos 730 pontos. Logo mais. Legal. Bom, se ela fosse no médico, né, da medicina ocidental, ele ia falar que era hipocondríaca, né? O hipocondríaco é uma característica de madeira. Não, pior que eu odeio remédio, eu não tomo, eu só tomo mesmo quando estou morrendo. Então, assim, só uma coisinha, vocês ficaram curiosos para saber qual é o elemento de vocês? Sim. Muito, o meu é fogo. O Amanda é fogo, não precisa nem fazer teste. 220, né, Bia? 220. Você é fogo. Eu também sou meio fogo, meio terra. Eu sou chata com elétrica, assim, eu sou essa mistura aí. Então, assim, para você saber qual é o seu elemento, tem uma coisa bem prática. É assim, ó, você vai pegar o último número do ano que você nasceu, ok? Então, por exemplo, se você nasceu em 1970, o último é 0, certo? Então, assim, pessoas que nascem em ano final 0 e 1 é metal. 2 e 3 é água. 4 e 5 é madeira. 6 e 7 é fogo. 8 e 9 é terra. Então já me confundi toda. Eu sou terra. Eu achei que era fogo e sou água, olha que coisa diferente. A sua essência é água. Se você nasceu em ano que termina em 2 e 3 ou 3, você é água. Obrigada. E assim, cada elemento tem um órgão e uma víscera. Então, vigie mais, fique atento a cuidar mais daquele órgão, daquela víscera. Então, você que é água, por exemplo, você tem que dar mais atenção ao seu rim e à sua bexiga. Eles são mais assim, você tem uma propensão a ter, uma tendência a ter disfunções renais e na bexiga. Né? Muito a obrigada. pessoa que nasce em ano final 0 e 1 vai ter uma tendência a ter doenças em pulmão e intestino grosso. Aquelas que nascem final 4 e 5 pode ter uma tendência a ter doenças e desarmonias em fígado e vesícula. Aquela que nasce 6 e 7 ou 7 tem uma tendência a ter doenças em coração e intestino delgado. E aquela que nasce em 8 ou 9 tem uma tendência a ter doenças no baço e no estômago. Muito obrigada pelas informações. Olha aí, hein? Quer dizer que a Aniele é fogo e leonina. Coitada do seu namorado. Ela é leonina original, eu já sou meia boca, porque eu sou fogo e água. Mas a gente nunca é puro, né? A gente sempre tem uma mistura. Uma mistura, é verdade. E acho que é de acordo com a idade. Né? Esse ano, por exemplo, 2020, só está nascendo gente metal. Justo na pandemia, justo no ano quando afeta pulmão. mais o pulmão. Exatamente. Ano passado só nasceu gente chata. Que foi eu sou da turma da chata, mas eu fiz bastante terapia, então hoje eu já sou um pouco mais legal. Você é mesmo. O que eu conheço de você, você é terra. Você é muito terra. Eu sou chata, você tá me chamando de chata, né, Marley? Poxa, Tá chamando você de chata de uma maneira sutil.
Se eu não fosse chata, eu não organizava essa live de 8 horas, gente. Eu preciso ter um pouco de chatice na minha vida, senão eu não consigo organizar. Eu vou usar isso no dia a dia. Eu vou falar para a pessoa, você é muito terra, tchau. Ela não vai nem saber. Não, as pessoas terra são... E eu sou capricorniana, né, gente? Nossa! 2 vezes terra. Mas meu ascendente Então, é em Bia, câncer. Eu Bia, sou desculpa. amorzinho. Eu Bia, sou desculpa amorzinho. falar. Então você é duplamente chata, é isso que você quis dizer? Não, duplamente trabalhadora, se dedicada, inteligente. Mas concordo. olha, o meu ascendente é em câncer, então eu sou mãezona. É boazinha também. Eu tenho meu lado meiga, assim. Só para falar mais uma coisinha? Oi, Sim. fala, Marta. Dá para falar? Falta um minutinho. 1 minuto, vamos lá. Também, para vocês tentar até identificar esses elementos, cada elemento faz um som, emite um som quando fala, tá? O elemento fogo, ele dá risada enquanto fala. É aquela pessoa que ri muito, que ri o tempo todo, que ri até de piada sem graça. É o risadinha que a gente apelida lá na escola, né? Tinha sempre um risadinha. Ele é fogo. O elemento água geme enquanto fala. Então, aquela pessoa que geme, que suspira muito, que fica... essa é a água, né? O elemento metal, ele chora enquanto fala, né? Ele resmunga. É daquele desenho animado. Ó céus, ó vida. Leão da montanha. Então, o metal fala-se, ele lamenta, ele não fala, né? O metal. A madeira grita, né? Então, a voz forte, alta, ele não consegue falar baixo, mesmo que você peça, né? Então, aquela madeira... Aquela pessoa que a gente pensa assim, poxa vida, que pessoa sem educação, está no restaurante fino e não consegue falar baixo, é madeira, né? E o elemento terra fala cantando. Né? Então, o elemento terra é muito engraçado. Fala cantando. É aquela pessoa que chega para você e fala assim: oi, tudo bem com você? É a Bia. Sou eu. E eu dou risada também. Então, eu sou fogo com terra. Assim. Eu falo cantando e rindo. Então. Muito interessante. Que legal, gente. A gente aqui tirando as nossas roupas, né? A Marley deixou a gente tudo nu. Verdade. Aqui, todo mundo se vê. Marley, muito obrigada, né? Foi muito legal. Muito legal, parabéns. Então, poder compartilhar com vocês um pouco. Parabéns Isso, mesmo. sempre.